Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje nós estamos iniciando uma série de lições baseado na Epístola aos Efésios. São as lições bíblicas do segundo trimestre de 2020. O tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a Epístola aos Efésios. A lição de número 1, o tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Bem, esta lição de número 1 é uma lição introdutória. Nós vamos então considerar alguns aspectos introdutórios da Epístola aos Efésios. Primeiramente, vamos falar sobre a importância da Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios ela é uma das mais belas do apóstolo Paulo. Podemos dizer que também que uma das mais profundas e teológicas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela é considerada por muitos como uma joia da literatura universal. A certa pessoa disse que a Epístola aos Efésios ela é os Alpes do Novo Testamento. Quando nós chegamos na Epístola aos Efésios, nós estamos subindo os Alpes do Novo Testamento. Ela é chamada por muitos como a Epístola do Terceiro Céu, a Epístola das Regiões Celestiais. Ali, quando nós entramos então na Epístola aos Efésios, nós vamos subindo então passo a passo até alcançarmos o ponto mais elevado. Ali nós chegamos então à presença de Deus. Como disse num comentário Hernandes Dias Lopes, nós devemos então ler a epístola aos Efésios reconhecendo que nós estamos pisando em solo sagrado. Como diz ele, precisamos fazê-lo com os pés descalços, o coração esbraseado e os olhos untados de lágrimas. Ou seja, nós não podemos ler a Epístola aos Efésios nem estudá-la com a alma seca como um deserto. Nós precisamos então entender que nós estamos então na sala espaçosa do palácio do Rei da Glória. Assim é a Epístola aos Efésios. Quando você começa a ler a Epístola aos Efésios, você já vê a sua importância logo do início. O apóstolo Paulo, logo depois da saudação, ele já numa doxologia, deixa o leitor extasiado, porque ele já mostra, nós vamos ver na lição da semana que vem, a bênção da salvação através da Trindade. Bem, então, a importância da Epístola aos Efésios. Vamos falar um pouco também sobre alguns aspectos da Epístola aos Efésios relacionados a aspectos culturais. Paulo visitou aquela cidade durante a sua terceira viagem missionária. A organização da igreja de Éfeso. É interessante o professor mostrar sobre a fundação da igreja de Éfeso. Bem, Paulo chegou a Éfeso e ouviu falar de Apolo, poucos dias depois desse ter ido para Corinto. A primeira providência de Paulo foi procurar seu velho amigo Áquila, fabricante de tendas, e inteirar-se de tudo o que estava acontecendo, ou que tinha acontecido, desde que deixara a cidade. Conheci alguns crentes convertidos ali, pela pregação de Apolo. Esses crentes eram batizados no batismo de João, tinha 12. Paulo perguntou para 12 deles: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo quando creram? Eles responderam que não conheciam esse batismo ou que existe o Espírito Santo. Paulo então entendeu que alguma coisa tinha que ser corrigida e ofereceu-se então de forma bondosa para corrigir para realizar esta tarefa. Paulo então os ensinou, batizou-os novamente, tanto homens como mulheres, em nome do Senhor Jesus, e impôs as mãos sobre eles, e eles então foram cheios do Espírito Santo. Durante 3 meses, Paulo então frequentou a sinagoga de Éfeso e pregou ousadamente que Jesus era o Filho de Deus. Mas surgiram disputas tão acirradas quanto a sua mensagem que o pequeno grupo de cristãos perdeu a esperança de obter quaisquer novos frutos na sinagoga. Semana após semana, os judeus tinham ouvido
o evangelho de Cristo dos lábios de Áquila e Apolo, e agora de Paulo. Mas não só se recusaram a crer, como também endureceram os corações contra Jesus e depreciaram a Paulo, advertindo o povo de que o cristianismo era antagônico aos judeus. Saulo então afastou-se triste da sinagoga para jamais pisar nela. E a fim de dar continuidade aos seus ensinamentos, segundo o registro bíblico, ele alugou um salão de palestra da escola pertencente a um tirano. Esse homem era professor de retórica e filosofia, dava aulas pela manhã, e Paulo reunia seus seguidores à tarde, na mesma sala, argumentando com eles diariamente que Jesus era o Cristo. Certamente vários assuntos foram abordados ali naquela sala. Alguns destes assuntos talvez foram que Paulo comentou na Epístola aos Efésios, como certamente casamento, divórcio, escravidão, alimento oferecido aos ídolos. Bem, a cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor e ela era famosa por ser o centro de uma grande província. Lá também, outro elemento que a fazia famosa era o templo de Diana, também chamado de Ártemis. Fora levantado ali havia 1000 anos. Quando nasceu Alexandre o Grande, o templo queimara completamente e os asiáticos reuniram ouro e prata para reconstruí-lo. Cada família da província deu a sua contribuição e o novo templo ficou tão magnífico que veio a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo. No dia da sua inauguração, um príncipe persa atirou uma flecha da sua torre mais alta e declarou: aquele que ultrapassar essa distância, ao aproximar-se desse edifício, encontrará aqui um santuário e ficará livre da perseguição. O imenso prédio era de mármore, com fileiras duplas de colunas entalhadas. Em toda a volta havia 14 degraus de mármore, subindo em camadas como uns de um bolo de noiva, e na base de cada coluna, profundamente esculpidas na rocha, havia figuras de homens e mulheres em tamanho natural. No centro do grande templo havia uma câmara formada por pilares de jaspe verde. Das paredes pendiam caros presentes enviados por todas as províncias vizinhas, e perto da entrada encontrava-se um altar esculpido por Praxíteles. Uma grande cortina de púrpura descia do teto, e detrás dela havia uma estátua de madeira em forma de mulher, escurecida pelo templo. Essa estátua era Diana, a deusa dos Efésios, que, segundo diziam, caíra do céu. O ídolo era hediondo, mas oculto pela cortina mística, tornara-se objeto de adoração para milhões de pessoas. Pequenas cópias da imagem tinham sido feitas de bronze ou prata, e algumas vezes de ouro, mostrando Diana como uma linda mulher, usando na cabeça uma coroa. Em cada casa havia uma dessas estatuetas, pois, segundo acreditavam, a deusa era poderosa para afastar o mal. O templo de Diana tornara-se o centro da vida de Éfeso. Peregrinos do mundo inteiro iam visitá-los. Mercadores deixavam seu dinheiro com os sacerdotes, acreditando ser o tesouro do templo o lugar mais seguro do mundo. Grande número de artesãos ganhava a vida explorando a superstição do povo e fabricando imagens para serem usadas como talismãs. Nessa cidade, então, de mágicos, de idólatras, Paulo e seus companheiros anunciaram a Cristo, levando centenas de pessoas a abandonarem a idolatria. Através do apóstolo, Deus realizou muitos milagres em Éfeso. Aquele povo que tanto gostava de prodígios viu que o poder de Deus era maior que a magia de Diana ou de quaisquer dos seus seguidores. Ali existiam também muitos impostores. Numa família judaica, 7 irmãos, filhos do sacerdote Cefa, rebaixaram-se a ponto de ganhar dinheiro, afirmando curar por meio de talismãs e formas mágicas. Certo dia, eles viram Paulo expulsar o espírito maligno de um homem e aprenderam rapidamente as palavras usadas pelo apóstolo Paulo. Na primeira oportunidade, eles tentaram imitá-lo. E em Atos 19:13 está escrito: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas o poder de Deus não estava nas palavras deles, e em vez de ser liberto da possessão demoníaca, o endemoniado revidou: conheço a Jesus e bem sei que é Paulo,
Mas a vós, quem sou, ou quem sois, Atos 19:15, e com força sobrenatural, atirou-se sobre os 7 mágicos, rasgando-lhes as roupas, batendo e ferindo-os furiosamente. A notícia se espalhou de forma depressa. Muita gente então presenciou o incidente e não mais acreditava no poder dos mágicos. Foi assim que o evangelho então triunfou na cidade de Éfeso. Bem, a carta aos Efésios, então, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62 depois de Cristo. Paulo estava prisioneiro. Nós temos no capítulo 3, versículo 1, 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 20, pelo menos 3 referências na Epístola aos Efésios que mostram então que Paulo estava preso, era prisioneiro quando ele escreveu esta epístola. As cartas, né, de Efésios e Colossenses, elas são muito parecidas e tudo indica que elas foram levadas simultaneamente por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. Isso está em Efésios 6:21 e Colossenses 4 e o versículo 7. Provavelmente, Paulo não escreveu a epístola aos Efésios somente para a cidade de Éfeso. Os estudiosos acham que ele escreveu como uma carta circular para toda a província da Ásia. Bem, o que levou o apóstolo Paulo, então, a escrever a carta aos Efésios? Paulo escreveu a carta aos Efésios com o propósito de trazer algumas questões doutrinárias. Paulo queria alicerçá-los na fé, né? Nós vemos então o aspecto doutrinário, e Paulo também ansiava pelo crescimento deles na fé, no amor, na sabedoria e na revelação da glória do Pai. Isso é relatado nas orações que o apóstolo Paulo faz na próprio texto da epístola aos Efésios. Ali em Éfeso também existia 2 perigos que estavam ameaçando a igreja: a tentação de descer ao nível pagão e a falta de unidade entre judeus e gentios. Para enfrentar o primeiro problema, Paulo contrasta a santidade da vocação cristã deles com a sua condição anterior, pecaminosa e pagã. E para guardar-se contra o segundo perigo, Paulo apresenta o Senhor Jesus fazendo a paz entre o judeu e o gentio pelo sangue da cruz. Bem, nós podemos então dividir o conteúdo da Epístola aos Hebreus a Epístola aos Efésios em duas partes principais. Primeiro nós temos o aspecto doutrinário ou teológico, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e depois nós temos as questões práticas, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 é teologia, questão doutrinária. Do capítulo 4 ao capítulo 6 é questão prática. Isso mostra, então, como que o apóstolo Paulo sabia mesclar a doutrina, a teologia com a prática. Há pessoas que acham que a doutrina, a teologia não é importante. A maior prova contra isso é a Epístola aos Efésios. Paulo começa com teologia, com doutrina, e depois vai para a parte prática. Ou seja, como disse determinado comentarista, Paulo sobe os picos mais elevados da teologia, da doutrina cristã, e depois Paulo desce os vales da vida cristã na prática. A nossa lição, ela comenta acerca do destinatário, do propósito, nós já comentamos, da própria epístola, e vamos comentar um pouquinho a questão que também é abordada pela lição de hoje, a saudação, o prefácio e a saudação. Capítulo 1, versículo 1 e 2, nesta lição 1, é interessante que o professor comente sobre o prefácio e a saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, então o professor pode comentar, né, inicialmente sobre esse prefácio e essa saudação então da epístola aos Efésios. Primeira coisa que o apóstolo Paulo então mostra aí é exatamente ele como o autor,
né? Você pode observar que ele se identifica como o remetente da carta, Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Ele se identifica então como apóstolo de Cristo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, e ele se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. Ele não se jogou no apostolado, ele era apóstolo pela vontade de Deus. Então, nós temos aí o remetente. Depois nós temos o destinatário, ainda no versículo 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A cidade de Éfeso deveria ter uma população superior a 300.000 habitantes. Ela era considerada, como já falamos, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Diana, né? O orgulho dos Efésios. Né? Então, era uma grande cidade. Era, então, uma cidade que havia muita movimentação. Né? Paulo, então, escreve exatamente para os cristãos de Éfeso. Você pode observar no versículo 1, aos santos que estão em Cristo e que estão em Éfeso. Veja bem este elemento. Paulo diz que os cristãos estavam em Cristo e estavam em Éfeso. Então é a dupla cidadania. Eles eram cidadãos do mundo, estavam em Éfeso, mas eles eram cidadãos do céu, eles estavam em Cristo. Então a dupla cidadania dos cristãos nós podemos ver aqui. E depois no versículo 2, Paulo então roga bênçãos para os seus destinatários, graça a vós e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente a graça era um termo utilizado em saudação dos gentios e a paz era utilizado como saudação entre os judeus. Por isso que Paulo, costumeiramente nas suas epístolas, ele usa essas duas expressões juntas, graça e paz. Então nós temos aí a saudação e o desejo de Paulo de que bênçãos especiais alcançassem os destinatários. Você pode observar que a saudação é breve, então nós temos no versículo 1 e 2 o remetente destinatário e uma saudação do apóstolo Paulo. O professor então pode explorar essa saudação da epístola e comentar então com os alunos. Então nessa lição de número 1, nós então vimos alguns aspectos introdutórios. É interessante também, se possível, o professor mostrar um esboço da epístola aos Efésios. Se tiver algum recurso, é interessante dar uma visão geral dos temas que são abordados na epístola, para inclusive despertar os alunos para o estudo desse trimestre. Então, essa é a epístola que nós vamos estudar nesse trimestre, a epístola aos Efésios. Então, lição 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, que Deus abençoe a todos, né? Esperamos que esse trimestre seja proveitoso, que você possa se desdobrar e ler a epístola aos Efésios e também estimular os alunos à leitura da epístola aos Efésios. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.